Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais um episódio que vamos falar do quê? Da dieta que mantém o shape, mas também mantém a performance e melhora a nossa saúde. E lembra que eu fiz com vocês no episódio passado as compras? Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu transformo todas aquelas compras na dieta que a Nutri passou em receitas, marmitas e afins. Meu nome é Isadora Domingos. O meu sonho como atleta começou na infância. Aqui você vai encontrar a rotina e muitas coisas legais de uma mãe, de uma empresária do ramo esportivo, apaixonada pela maratona, pela corrida, que encontrou na corrida o escape que faltava para a própria sobrevivência. Aqui você vai ver um processo diferente da jornada, não só de como eu saí da obesidade para me tornar uma atleta amadora, mas da profissionalização dessa atleta. Eu espero que você goste dos conteúdos aqui, que te inspire a ter mais disciplina, ter mais foco e, principalmente, que te inspire a jamais desistir dos seus sonhos. Eu tenho um compromisso agora, só que eu preciso já deixar as carnes, as coisas que eu vou usar, as proteínas principalmente, que é o que mais demora, eu preciso deixar descongelando. Então, só para vocês verem aqui, ó, as coisas que eu não posso já fica onde? Fica aqui, ó, se vocês olharem. Então, laticínios, trigo, o café, eu tenho um acordo. Feijão nem pensar, porque eu fico muito ruim. Levedo de cerveja. E aí, ó, o que vocês vão ver aqui. Castanhas no geral, não sei se vocês conseguem ver aí. Aqui tem pimentão, repolho, tomate, abacaxi, banana. Tudo isso me inflama. Lembra que a gente fez as compras? Pois é. Então, ó, vou mostrar pra vocês aqui que vai ficar aqui pra tirar esse quilo de frango aqui. Eu vou fazer o patê pra eu levar durante a semana. Esse daqui você vai compor as marmitas. E esse aqui do almoço de amanhã. Isso aqui é só pensando em almoço, que eu faço no escritório, pensando em lanche da tarde e pensando no almoço de amanhã, que é domingo de Páscoa. Fechou? Domingo de Páscoa eu já visitei a família, a gente já fez tudo o que tinha que fazer, teve treino. A gente já discutiu até capítulos bíblicos hoje, eu e meu marido de manhã. Olha que coisa mais gostosa de fazer. Eu não estou comendo uma quantidade legal de carboidrato de alto índice glicêmico. O que significa carboidrato de alto índice glicêmico? É o carboidrato que vai rapidamente para a nossa corrente sanguínea. Então, quanto mais rápido é ele, maior é o índice glicêmico dele. Então, assim, quando a gente está falando de arroz é um carboidrato de alto índice glicêmico. E eu não gosto de arroz integral, arroz por arroz, eu prefiro arroz normal. E eu estou comendo uma pequena quantidade dele. Para quem não sabe, estou fazendo controle aqui, ó, da glicemia. Importante dizer, esse aqui é um sensor 24 horas da Libre. Eu tenho resistência insulínica, que é uma pré-diabetes, vamos dizer assim. E o que acontece? A gente estava tentando aumentar a quantidade de carboidrato devido aos treinos, mas o meu corpo não correspondeu. Ele, na verdade, rejeitou. Começaram a vir muitas espinhas, comecei a ficar inflamada, com o abdômen muito estufado, comecei a ter uma queda de performance mesmo com carboidrato. Então, por hora, suspendemos o uso dessas belezinhas aqui de gel de carboidrato e readequamos. Então, temos menos carbo na dieta. Isa, isso é para todo mundo? Não, isso é a Isa. Isso é coisa que a minha Nutri e a minha médica juntas estamos decidindo e, claro, junto comigo, porque eu vou passando feedbacks para elas sempre. Vou deixar de comer alguns carbos? Vou. Mas vou deixar de comer carbo? Vou zerar carbo? Não existe zerar carbo. Então a gente tem uma estratégia hoje de ter mais carbo no almoço e quando não tem longo ou treino de intensidade no dia seguinte, a gente não tem o arroz, por exemplo, no jantar. Então a abóbora, ela é um carbo, mas é um carbo de menor índice glicêmico. Então entra com... é mais devagar a forma que ele entra como açúcar no sangue. Eu vou fazer aqui o que é principal. Como são sempre os almoços que eu deixo pronto, meu almoço do marido, e também deixo as frutinhas do meu filho cortada para a semana,
vocês vão ver aqui que temos 3 proteínas agora. Quais são essas proteínas? Eu tenho carne moída, essa carne moída é colchão mole. E aqui temos tilápia. Aproveitei o preço da tilápia, que era o preço de Páscoa, graças a Deus, fizeram uma promoção, foi muito bom. E também vou usar o sassami de frango. Então aqui, ó, gosto de comprar inclusive esse daqui, ó, que é o filezinho. E é bio, porque ele não tem antibióticos e tal, ó, tem certificação, tá vendo? Então eu vou fazer carne moída normal, como se fosse recheio de pastel. Eu costumo dizer que carne moída pra mim me lembra recheio de pastel. A cabeça do obeso é assim, sempre associo uma outra comida mais gorda. O peixe, vou fazer o peixe que eu sei fazer e que eu gosto de que vai na marmita, que ele é mais cremosinho, então ele vai leite de coco. E vou colocar esse frango para virar um patê, que eu possa comer depois com um pãozinho durante a semana, tá? Esse pãozinho também é proteico. Eu posso colocar para vocês aqui que eu compro da Eat Smart. É um pãozinho de 1 grama de carboidrato. E o que eu vou usar, eu estou fazendo 2 lanches à tarde. Eu preciso desse patê pronto, que é para ficar mais fácil a minha vida. Bora fazer. Segredinho básico. Você precisa fazer o que com a abóbora? Cozinhar ela inteirinha, do jeito que ela está aqui. Quando você cozinha a abóbora inteira assim, fica muito mais fácil de cortar. Agora ela é muito dura. Eu sou estabanada com facas. A probabilidade de eu me cortar, tentando cortar ela dura assim, não vai ser legal. E outra, se você pensa na sua casa aí de fazer, por exemplo, um purê de abóbora, também cozinhar ela na panela de pressão fica mais rápido ainda. Então aqui vou lavar ela, deixar ela pronta para uso, porque a casca dela também, dependendo, eu acabo consumindo. Eu vou colocar, ó, essa abóbora é bem grandona, mas ela dá certinho aqui, ó, na panela. Vou colocar água e vou colocar ela para ferver na pressão, porque fica pronto mais rápido e aí é mais fácil de utilizar depois. O que é legal que dá pra fazer aqui, se vocês quiserem aí, dá pra fazer um escondidinho de abóbora com frango, dá pra fazer várias coisas. Por hora, eu vou fazer a abóbora assim, que eu vou picar ela depois em quadradinhos e vou utilizar ela assim, que pra mim fica melhor. Agora que eu já coloquei a abóbora pra ir lá cozinhando, vou cortar a cebola pra fazer a carne moída. Então eu gosto de temperar com cebola. Vocês podem temperar da maneira que vocês acharem melhor aí. E eu gosto da cebola uns quadradinhos que aparece na carne. Cebola que você não vê, eu gosto quando a gente vai fazer arroz. Vou colocar só um pouquinho de azeite para deixar a cebola um pouco cozidinha. Vou pegar todos os meus potinhos que estão disponíveis aqui. Importantíssimo. Eu não gosto de usar plástico para fazer as minhas marmitas. A gente sabe hoje que o plástico vai ficando depositado a cada vez que a gente vai utilizando. Então assim, ó, por exemplo, esse plastiquinho aqui, que eu coloco uva, que eu não vou esquentar, que eu apenas guardo as coisas aqui, a gente não utiliza, beleza. Esse aqui que vai no micro-ondas, eu prefiro que seja de vidro. Isso sou eu com as minhas noias de plástico, fechou? Ontem eu fiz bastante arroz, porque eu sabia que eu ia fazer marmita hoje. Então eu já tenho um arroz pronto de ontem. Então a primeira coisa que eu vou fazer é já separar, porque muito provavelmente eu preciso fazer mais arroz. Minha balancinha, eu ganhei essa balancinha num pódio, mas eu tinha uma dessa, a outra dessa tá lá no escritório. Então eu vou pesar. Então aqui a gente começa a encaixar exatamente o que a dieta promete. Eu tenho 100 gramas de arroz no meu almoço. Então eu já vou montar o meu arroz aqui. E vai no conta-gota assim, ó. Tem que dar 100. 100 gramas de arroz Isa já tá separado. Fechou? E agora eu vou fazer tudo com as outras. Então, ó.
Vou mostrar aqui pra vocês. Então, eu vou colocar aqui. Tarô. Então, o que eu vou colocar? 100 gramas aqui, ó. 80. 96. Beleza, 100 gramas. Então, 100 gramas de arroz já tá pronto. Agora é só repetir esse processo nos outros. Agora que o nossa cebolinha já tá vendo? Tá me fazendo chorar, inclusive. Agora é o momento de colocar a carne. Eu vou fazer toda a carne que eu comprei. Então aqui temos 1 quilo e pouco de carne moída. Segredo da carne moída, você ir desmanchando ela pra ela ficar bem soltinha enquanto você tá fazendo. Pra que quando você for colocar nas suas marmitas, não fique aquelas bolotonas, sabe? Que você tem que ficar. Agora é o momento de colocar o tempero que você quer. O meu tempero aqui vai ser cheiro verde. Eu gosto desses temperos aqui, apesar de estar escrito fit frango. Eu gosto de colocar um pouquinho dele. Sal. Dica pra salgar a comida que eu aprendi com a minha avó. Você vai colocar sal mais ou menos como se você fosse comer aquela comida inteira naquele momento. Então, o sal é meio que no olho. Ó, aqui já tá o temperinho que eu coloquei só um pouquinho para dar um gostinho. Aqui tá o sal. Agora a gente vai soltando aqui. E ali, ó, já começou a fazer a pressão da abóbora. Então já vão ficando duas coisas ao mesmo tempo prontinhas. Lembra que eu falei que eu ia usar o arroz? O arroz deu para 5 marmitas. Eu ainda tenho o jantar de hoje e tenho as marmitas do marido também. Enquanto a carne tá começando a cozinhar, eu já vou fazer o arroz. Outra dica importante, bem importante, essa eu aprendi quando fazia técnico em nutrição. Cebola, cebola solta um gás. E para esse gás se estabilizar, ele procura a água mais próxima. Então, lavar a cebola enquanto você utiliza vai fazer com que o olho não fique tanto assim, ó, como tá o meu. A cebola roxa é pior. Então, lava a cebola sempre. Se você estiver cortando, esteja sempre com a torneira ligada. Viu? Agora vamos lá fazer o arroz. Quando eu falo de ir soltando a carne, enquanto ela tá cozinhando, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tá vendo aqui? Se a gente deixar ela cozinhar assim, ela vai cozinhar nessa bolotona aqui, ó. Então, eu viro onde ela já tá cozida e solto. Ó, sempre soltando. Então, eu trago aqui, cozinho pra cima e solto. Ó, pra que fique uma carne moída bem soltinha na hora que eu for utilizar. Outra coisa que vamos deixar pronto aqui é a minha saladinha de pepino. Eu comi uma parte do pepino ontem. Então, eu só tenho meio pepino aqui. Mas já vou deixar porcionadinho pra que eu coma durante a semana lá no escritório. Eu tiro a casca, não importa o pepino, eu sempre tiro a casca porque eu fico mal, sempre com casca de vegetais assim. No geral, vocês vão ver que não tem muitos legumes na minha alimentação aqui. O Valentim come muito bem na escola, então isso eu não preciso me preocupar. Então na escola é muito bem balanceado, ele sempre tem legumes, sempre tem de tudo. Por que que não tem muitos dos legumes aqui? Porque eu não me dou bem com muitos legumes. Então assim, por exemplo, abobrinha, eu amo abobrinha. Mas é fazer a abobrinha ficar estufadaça. Aqui tá um potinho. Agora eu vou fazer o outro. E inclusive, pepino é quase uma estratégia pra mim aqui também. Quando eu tô cozinhando, que eu estou com fome, às vezes quando eu volto do escritório, eu tenho muita fome à noite.
nossa, assim, uma fome doida. Que sabe quando você tá fazendo a comida, aquilo vai te dando mais fome. Eu deixo um potinho de pepino aqui e vou comendo. E aqui temos salada para 2 dias. Vou levar a salada de alface, que já tá picada, já tá picadinha, já tá lavadinha dentro dos saquinhos. Eu levo também pro escritório, às vezes dentro do próprio potinho de pepino. Então uma parte já tá feita. Tomate está fora da dieta por enquanto. Importante. Eu recebo quinzenalmente as caixas da Raízes. Para quem me acompanha nos stories, sabe que eu sempre posto eles aqui. Aqui, eu sempre tenho desses potinhos aqui em casa para poder guardar no congelador, ó. Esse daqui é salsa e cebolinha. Então essa semana chegou a cebolinha, eu comprei a salsa e congelei. Então eu gosto de fazer isso para usar, por exemplo, agora na carne. Chegou o momento de usar na carne. Olha como ela tá soltinha, ó. O arroz já tá aqui, já desliguei lá, tô esperando sair a pressão da abóbora. Então já temos arroz quase pronto, carne quase pronta e abóbora cozida. Então daqui a pouco a gente ainda vai fazer o jantar de hoje e completar as marmitas e acabou. Temos aqui o frango que vai ser o meu jantar de segunda-feira, ou seja, meu jantar de amanhã. Ele só está descongelado, mas nada. Temos aqui a abóbora mega quente, que acabou de ser cozida. E temos o frango que vai virar patê de frango. Vocês vão ver como que é fácil de fazer. Então tem meio quilo de frango aqui, com água e nada mais. Deixa ele na pressão agora. Vamos dar uma olhada nessa carninha aqui. Importante da carne, ponto de carne. A carne não pode estar extremamente seca. Ela tem que ficar assim, ó. Agora ela está no ponto ideal. Por quê? Porque quando a gente for colocar na marmita, se ela tiver muito seca, vai ficar aquelas marmitas secas sem graça, sabe? Momento só de desligar e deixar ela um pouquinho aqui. O arroz, a mesma coisa. Arroz já tá pronto. Na base, a gente já tem carne moída e arroz. Já acabou. Não faz 1 hora que eu tô aqui. Agora a gente vai fazer as outras coisas que eu chamo de complemento. Então, por exemplo, o frango que foi pra cozinhar agora, ele é o complemento. Mas no geral, a comida já tá aqui. A abóbora que eu vou mostrar pra vocês aqui como ela ficou, que eu vou cortar tudo bonitinho, eu já vou deixar ela só pra ser utilizada. Também é um complemento. Então no geral, a gente já tá encaminhado. Momento que eu falei pra vocês, olha como fica fácil. Ó, tá desmanchando, tá vendo? E eu não vou me acidentar com certeza. Ó que molinha, ó que beleza. Agora se eu quiser tirar a casca, tá super simples de tirar. Ó, sai inteira e eu não vou me machucar. Ó, se tá dando pra fazer com uma mão só, ó como que tá molinha. Então aqui vou fazer essa marmita aqui na menorzinha, mas ó, vou fazer como se fosse, aqui tem 120 gramas de abóbora, e agora eu vou completar. Então quando a gente tara aqui, a gente zera pra começar de novo. Então eu vou completar aqui pra vocês verem como vai ficar esse aqui. Vai ficar como se fosse um escondidinho. Vamos pôr 130 aqui, isso, ó. 133 gramas de arroz, e ficou assim, ó. Então, uma tá pronta. Olha que belezinha! Uma já tá pronta. Só pra mostrar pra vocês essa aqui. Então, agora, eu vou deixar ela esfriando um pouquinho antes de fechar. Daqui a pouco eu fecho e etiqueto tudo pra vocês verem como eu faço. They don't know what it feels like, but I do. So you faded out while I watched it down, obsessed with myself. Wanna hit the reverse on what's broken. Agora temos aqui um restinho de abóbora que eu vou usar na hora do jantar. O arroz já tá pronto. O frango tá quase no jeito. E eu vou fazer o jantar. Hoje vai ser peixe. Então, enquanto o frango tá lá pra eu fazer o patê, olha que beleza aqui, ó.
Ó, essas aqui são do marido, essas duas faltam fechar. E essas são as minhas. Ai, que beleza! Em menos de 2 horas, 10 refeições prontas. Daqui a pouco eu vou lavar a salada, vou limpar aqui tudo. Já lavo a louça, limpo a salada, faço o patê, já lavo, vai sair daqui todas as refeições, mais o jantar de hoje e todos os meus lanches e do meu marido da tarde. Já vou deixar cortadinha as frutas da criança, frutas do Titico já ficam prontas para amanhã também, e vou fazer gelatina para ele, que ele adora. Bora lá fazer o jantar. Hoje, domingo de Páscoa, separei tilápia para fazer hoje. Vou forrar de cebola, vou colocar o peixe, vou fechar. Quando estiver cozinhando bem, o leite de coco, tempero, e é só deixar cozinhar. Vocês vão ver, fica bom pra caramba. Hora de fazer nosso peixe. Tomar cuidado porque essa faca tá nova. Diga-se de passagem, a faca é linda, né? É pra comer com conjunto de panela. Coisas da vida adulta que a gente passa a gostar, não é verdade? Eu gosto de fazer essa meia lua aqui, ó, porque eu vou forrar a panela. Então a primeira coisa que eu vou fazer com a panela é passar manteiga. Essa manteiga aqui é que eu compro do rapaz que vem aqui no condomínio. É uma manteiguinha, ó, vocês nem sabem, manteiguinha de Minas, boa zona. Eu vou derreter, ó, e vou passar dos lados pra não colar nada, porque falaram que essa panela não colava, mas é mentira. Comprei ela na São Silvestre. Aí o que a gente vai fazer agora? Ó, aqui a gente vai deixar bem baixinho e vai colocar cebola assim. A gente vai tampar tudo de cebola aqui o máximo que conseguir, porque a cebola vai soltar a aguinha e é ela que vai acabar cozinhando o peixe. Ficou assim, certo? E vai deixar aí cozinhando enquanto a gente vai tirando o peixe ali do lugar dele. Ó, tá bonito. Eu gosto de tilápia porque tilápia geralmente não tem espinho. Tá vendo? Ó que bonito. Esse aqui tá carnudo, hein? Ó, grosso. Tem uma coisa importante que sempre me perguntam: Isa, você não enjoa de comer sempre as mesmas coisas? E eu vou responder pra vocês uma coisa. Nossa cabeça gasta energia tomando decisões. E o nosso cérebro, ele gosta de previsibilidade. Se você tem muita opção, você vai gastar energia para tomar decisão sobre o que você vai comer. No final do dia, você tomou muitas decisões. Nós temos em torno de 40 mil decisões no dia. Quanto menos você puder pensar na sua rotina, melhor é. Então, se você deixar tudo preparado, a probabilidade de você errar, ela diminui muito, porque você vai fazer sem pensar. Já tá pronto, já tá lá, já tá no esquema, entendeu? E como a gente gosta de previsibilidade, nosso cérebro odeia mudança, porque toda vez que muda alguma coisa na rotina, ou que sai, infelizmente, a gente não tem aquela coisa do neurônio se ligar automaticamente, fazer uma ligação com a outra e fazer aquilo virar uma rotina. Então a gente gasta ainda mais energia para suprir uma mudança. Quando a gente está falando de hábito, é muito mais fácil eu manter o que eu já gosto de comer, o que é fácil de comer, o que já está pronto e o que eu já estou habituado para o meu corpo já fazer até a digestão melhor e já se habituar a tudo o que está acontecendo, do que eu tenho que fazer tudo de novo sempre. Então, quanto mais opção, quanto mais mudança você tem, pior é a situação para sua rotina. Facilitar para que a gente erre menos é a melhor coisa. E às vezes até a comida pode ser a mesma, desde que ela seja nutritiva. Então agora é o seguinte, ó, vai ficar assim, ó. Aí você vai colocar assim. Ó que bonito. Ó, vai dar exatamente
Então, eu vou botar sal já. Ó, sal, estilo que a vovó ensinou. Quanto eu colocaria de sal se fosse comer. Esse aqui é o tantinho de sal que eu colocaria. É só tampar. E agora aguardar e deixar o fogo baixo. A salada já higienizei. Então aqui é alface crespa, normal. Já higienizei. Vou cortar ela bem bonitinho pra ficar pronto só pra eu colocar no prato durante a semana. E aí eu uso esses saquinhos estéreis assim, sabe? Que você pode comprar no próprio mercado mesmo. E aí eu coloco sempre uma quantidade em cada um pra que fique mais fácil pra eu guardar dentro da geladeira. E agora, que elas estão higienizadas, é só cortar e guardar na geladeira. Ou seja, até a salada fica pronta. Fica pronta a salada, a marmita. A única coisa que eu vou vir a fazer durante a semana é a proteína da noite. Então fica a salada pronta, fica o arroz pronto, só chego e grelho um bife, só chego e faço um frango. Então fica muito mais rápido, inclusive o pós-trabalho. Depois você chega o dia todo em casa cansada. Você ainda vai ter que cozinhar tudo. Você vai lavar a salada, você não vai. Aí você vai abrir o aplicativo e vai pedir uma comida que não é tão saudável assim. Ainda vai gastar um dinheiro que você não precisa e aquilo que você comprou vai apodrecer na geladeira. Então você economiza, não desperdiça e ainda mantém o foco na dieta. Então bora lá. Still got your pearls hanging by my bedside. Still got your lips on paper. Enquanto eu fazia a salada, coloquei um molho de tomate. Lembra que eu falei que não pode tomate? Coloquei só um pouquinho. Molho de tomate, molho mesmo, tá? Pra fazer aqui, ó. E aí, agora é só mexer. Ó como ficou esse peixe. Olha isso aqui. Vou colocar a salsinha e cebolinha agora. Olha isso aqui. Agora aqui, ó, eu faço isso aqui todo dia à noite. Enquanto a salada tá ali de molho no cloro, o que eu vou fazer aqui, ó? Já vou separar os ovos, vou colocar na caixa que eu tenho. É uma caixa que eu coloco dentro da geladeira. Que são os ovos que eu vou utilizar para amanhã. Claro que eu não vou usar toda a caixa, mas eu já deixo a caixa cheia, bonitinha, para economizar meu tempo do que ficar pensando, o ovo que eu vou ter que pegar, vou ter que repor na caixa. Então todos os dias de noite eu reponho essa caixa de ovos aqui para ficar de manhã já inteirinha. Então agora é só guardar. E eu geralmente respeito, os ovos de cima são os mais velhos. Como dessa vez todos estão na mesma validade, eu não preciso ficar olhando a caixa. Outra coisa que vai ficar para amanhã já, o café. Todos os dias à noite eu já deixo o café no jeito dentro da cafeteira aqui. Essa minha maquininha de café aqui deve ter seus 5, 6 anos já. É uma maquininha de café simples. Eu acordo de manhã e só aperto o botão. Também não preciso pensar, nossa, vou fazer o café. Não, é só apertar o botão, eu acordo, venho até aqui, aperto o botão, aí eu vou. Faço xixi, faço as coisas que eu tenho pra fazer, me troco. Aí sim, eu venho pra cá, faço meu pré-treino e já pego meu cafezinho que já fica aqui, ó, na espreita. Enquanto eles estão tomando banho, o jantar já tá pronto, a salada tá de molho. E aí eu vou aproveitar para fazer o patê de frango e já deixar pronto. Ó, o frango cozinhou. Você pode colocar ele na panela e chacoalhar, que vai dar super certo. Ele vai ficar desfiado. Ou você pode fazer o que eu vou fazer, fazendo isso daqui no liquidificador. A minha base de liquidificador é a mesma base do processador. Monta. Coloco o trituradorzinho primeiro. Eu não coloco nessa receita nem cebola, nem alho. Primeiro que alho eu não tô usando. Mas não coloco cebola por um motivo. A cebola solta água.
E se ficar soltando água nessa receita aqui, o que vai acontecer? Vai estragar, vai azedar mais rápido. E eu não tô afim de perder meus gramas de frango aqui não. Nem meu patê, que é uma delícia. Aí eu vou ensinar vocês como temperar essas coisas. Ó, a gente vai colocar aqui. Eu vou colocar nessa receita. Tem uns 2 colheres de sopa mais ou menos de mostarda. Isso aqui não é uma publi, tá? A mostarda da Heinz eu gosto porque ela não tem nada de amido, não tem açúcar, não tem nada. Então tem aqui, ó, água, vinagre, mostarda, farinha de mostarda, sal, cúrcuma e páprica. Não tem nada de amido, não tem nada. Então, assim, na minha opinião, por rótulo, é a melhor mostarda do mercado. Vou usar um pouquinho de requeijão. Tá vendo? Se eu junto amido. Aqui a gente sabe que tem um pouquinho de amido, mas é pra dar uma ligazinha. E é só um pouquinho de requeijão para 10 lanches. Então, tipo assim, 1 colher de sopa para 10 lanches. E esse daqui, ó, é o que eu vou utilizar para ficar mais cremosinho. Bora lá. Se precisar de mais, eu coloco. E esse aqui é uma ligazinha, tá? Então, não é para colocar 1 quilo de requeijão, não. Pode ser ricota, pode ser outra coisa. É só para ficar bom, tá? Então, vamos lá. Faltou sal no trem aqui. Vou colocar um outro salzinho aqui. Só tempero. Aí vocês temperam como vocês acharem melhor. Agora vamos às montagens. Patezinho de frango, coloquei uma saladinha no meu lanchinho. E agora aqui, ó. Opa, cai não. Ó. E é o seguinte. Esse pãozinho aqui é um pãozinho proteico. É diferente do pão que eu vou fazer pro marido, por exemplo, que é um pão convencional. Porque a mãe aqui tem restrição, né? Então, ó, o lanchinho da tarde tá pronto. Vocês vão ver que maravilhoso que é quando tiver tudo pronto pra vocês olharem e falar, nossa, a facilidade da minha semana, ela produziu em 3 horas. Ó, lanchinho natural pronto. A alimentação da semana, que é básica, tá pronta. A única coisa que faltou foi cortar as frutinhas do Tintin ainda, mas eu quero mostrar pra vocês como é possível manter a dieta. E ainda já tem a janta pronta. Então aqui, ó, aqui estão as minhas marmitas, tudo pesadinho. Isso aqui é saladas. Aqui estão os lanches naturais que eu como à tarde com patê de frango. Aqui já tá a salada da semana lavadinha. Aqui o jantar da família. Então dá pra perceber até qual que é o meu, né? A quantidade de salada é muito maior. E aqui a quantidade de arroz muito maior do marido. Aqui são os do marido, já com os lanches dele também. Agora eu vou etiquetar tudo pra vocês verem como que é. Ó. Aí aqui, o que eu faço? Eu vou pôr o nome só no meu. Então vai ficar aqui, Isa. Pra gente não errar durante a semana. Ó, tá vendo que já tinha uma etiquetinha aqui, ó. Daí, ó, vou pôr por cima. E aí eu não preciso etiquetar as outras porque a gente vai por eliminação. Tá pronto. Agora vão ficar todas aqui bonitinhas, congeladinhas. Ó, que maravilhoso. Prontas para serem utilizadas na semana. E as 2 de amanhã a gente nem precisa congelar, porque a gente vai usar amanhã, então elas já vão ficar na geladeira. E na geladeira, ó, vou ficar tudo arrumadinho aqui. Então, vou colocar as frutinhas, já tem a abóbora pronta para amanhã, o queijo já tá aqui, o ovo já tá reposto, o jantar do Valentim já tá aqui amanhã, o nosso tá aqui. Já tá basicamente tudo arrumado. E as saladas, né? Saladas e os lanchinhos.
Salada sempre guardar no final da geladeira, que é onde não queima. Mesma coisa, saladas que estão prontas. Os lanchinhos. Os lanchinhos a gente vai colocar aqui em cima. E aqui já estão os iogurtes também, que faz parte do meu dia a dia. Então aqui é o lanchinho. Aqui do marido, vou colocar pra baixo. Ó, só as frutinhas da criança e a gelatina. Pronto. Agora finalizando da maneira mais objetiva possível, que é comendo tudo que vocês viram fazendo aqui. Hoje já é segunda-feira, tá tudo aqui, ó, do jeitinho que eu preparei. E queria que você fizesse uma coisa agora, para que você não fique fora dos outros conteúdos. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para aqueles amigos que às vezes começam a dieta, não consegue terminar, se desorganiza durante a semana, fala, dá para fazer, olha aqui. E mostra também para sua Nutri, fala, olha, vou seguir esse exemplo, a partir de hoje vou fazer as coisas do jeito que você me pediu, agora vou viabilizar esse seu cardápio, combinado? E comente aqui se você gostou do vídeo, se você tem sugestões. Tenho certeza que essa rotina um pouquinho mais organizada vai dar super bom pra você aí também, como dá bom pra mim aqui. Beijo e até o próximo vídeo.